Aleluia, glória a Deus. Vamos orar mais um pouquinho, levante suas mãos, aleluia, feche seus olhos. Sabe, você já teve uma grande oportunidade agora de deixar o que estava te inquietando lá para fora. Agora é um momento realmente de se entregar e receber tudo aquilo que o Senhor tem para nos entregar nessa noite. Já adoramos a Deus com música, já clamamos ao Senhor e vamos agora para uma breve palavra, amém? Então se conecta, porque o Senhor está operando em nosso meio. Você que está nos assistindo pelas mídias sociais, também se conecta aí, realmente não se distraia. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos, ó Pai. Nós saímos das nossas casas, do nosso trabalho, de onde nós estávamos, para vir aqui, ó Pai, com um único propósito, ó Pai, te adorar. Você que é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. Somos totalmente dependentes do Senhor, do Teu Espírito Santo, que se move em nós e através de nós. Estamos aqui unidos como igreja, Pai, para te adorar, para receber do Senhor, ó Pai, mas também para te entregar o nosso culto racional, a nossa adoração, a nossa atenção, a nossa vida, Pai, de te adorar. Oh, amado, tire esse tempinho para falar palavras. Eu te amo, Jesus. Obrigado porque o Senhor me transportou do império das trevas para o reino do Filho do amor de Deus. Obrigado porque o Senhor nos libertou através da Tua palavra e nos deu vida e vida com abundância, nos deu a certeza da vida eterna, nos deu poder, nos deu autoridade. Obrigado, Pai, nós somos tão gratos ao Senhor, ó Pai. Obrigado pelo Teu sacrifício santo, perfeito, eterno e suficiente. Oh, Ramasso Manarabaxe Keterebanarayasu. Obrigado, papai. Aleluia, glória a Deus. Você pode sentar. Obrigado, irmãos. Obrigado, Joás, Glieber. Obrigado, grupo de louvor. Aleluia, glória a Deus. Diga aí, ainda bem que eu vim. Glória a Deus. Diga para esse irmão do lado aí, a paz do Senhor. Mas você sabe o que você falou para ele agora? Diga, a paz do Senhor. Aleluia, glória a Deus. E sabe qual é o tema da mensagem hoje? A paz do Senhor. Glória a Deus. Sabe que eu gosto sempre de trazer as traduções originais, no hebraico, no grego. Então presta atenção aí, que todo mundo sabe o termo no hebraico que quer dizer shalom. Shalom, que quer dizer bem-estar, harmonia, integridade, prosperidade. E é uma saudação, tanto quando você chega, quando você sai. Amém? Mas no grego chama eirene. Diga aí para o seu irmão do lado, eirene. Não é a sua tia Irene, é eirene. Amém? E o eirene aqui no grego, ele é um pouco mais completo, que é um estado de tranquilidade, isenção de fúria, paz entre os indivíduos, harmonia novamente, concórdia, segurança, proteção, prosperidade novamente, felicidade e a paz do Messias. Então, quando você fala para o irmão assim, ó, a paz do Senhor, você está falando tudo isso. Já pensou como você deveria falar assim, amém, assim seja na minha vida, e eu declaro na sua vida também, a paz do Senhor. Sabe que Jesus, ele se interessou tanto de os discípulos assimilarem o que quer dizer a paz do Senhor, e também eles viverem a paz do Senhor, e
transmitir a paz do Senhor, que ele deixou a saudação original de todo cristão, de todo servo de Deus, que é a paz do Senhor. Que lá em Israel é Shalom, que lá em outros países é na língua dos países, mas quer dizer isso aqui tudo. Agora, tem uma coisa que Jesus não deixou: a paz que é do mundo. Amém? E nós vamos entender à luz da palavra, porque aqui a gente prega, a gente faz exegese, a gente faz hermenêutica, mas a gente lê o versículo. A gente interpreta o que está escrito fielmente, ou na interpretação, mas a gente lê o versículo. Porque a gente aqui é bereano. Sabe o que é isso? Pregou? Aonde é que está escrito isso aí, pregador? Senão você pode estar aí, ó, levado, o seu barquinho aí, ó, levado por qualquer vento de doutrina, de palavra, não é verdade? Por exemplo, na presença do Senhor, até a tristeza pula de alegria. Tem esse versículo? Não tem. Mas a gente não fala? Então, se falar para mim, eu vou dar um versículo similar, mas eu não vou dizer que existe esse versículo. Entende? Glória a Deus. Porque você tem a presença do Senhor? Amém? Em algum momento você ficou triste? Sim. Você fica triste quando uma formiga morre. Você ficou triste que a sua formiguinha morreu, mas passa rápido. Mas você ficou. Se a presença do Senhor, a tristeza saísse e pulasse de alegria, você na hora de ficar triste, você riria. Mas a gente ri mesmo depois de ficar triste. Porque a alegria do Senhor é a nossa força. E a voz aqui também vai precisar de uma forcinha, amém? Glória a Deus. Então abra a palavra de Deus, enquanto eu molho as palavras aqui, em João 14, 27. Aleluia. Glória a Deus. Deixo-vos a paz. Quem é que está deixando essa paz? Jesus nos deixou a paz do Senhor. Amém? Deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Olha só. Se ele está deixando a paz é porque ele tinha. Você percebeu que ele quis deixar bem claro que a paz que ele está deixando é dele. Diga, eu tenho a paz do Senhor, mas eu vivo no mundo. Pode falar, irmão, você não vive no mundo, não? Cara, tem gente que já foi arrebatada aqui, eu não sei. Aleluia, glória a Deus. Olha aí, estão até passando aí. Aleluia, glória a Deus. Não vou-la dou, não dou como o mundo a dá. Percebeu pela palavra que tem uma paz que o mundo quer fingir que é paz, e ela está dando para um monte de gente aí? A pessoa fica nervoso, vou ali fazer um negocinho, ou vou ali tomar um negocinho, que eu vou ficar em paz. Não é essa paz que Jesus falou, não. Porque a paz que Jesus nos deu, ela independe das situações que estamos passando. Aleluia, glória a Deus. Só que bom é ouvir, botar para dentro e descer para o coração, e na hora que vier a situação, você dizer, situação, eu estou vendo você aí, mas eu tenho a paz do Senhor. Não a paz da solução daquele problema, porque vai ser solucionado. Vai ser solucionado. Mas você vai conseguir a solução daquilo com a paz do Senhor. Sabe, irmão, situações chegam para todo mundo. Mas com a paz do Senhor, a diferença é como é que você passa o processo. Aleluia! Não vou-la dou como o mundo a dá. Olha lá, ó. E ele completa, ó. Não se turbe o vosso coração e nem
se atemorize. Primeiro ele disse o que eu e você temos. Depois ele diz que o mundo vai querer dizer que você está sem paz. Mas ele está garantindo na palavra, não se turbe, não se, turbar é você ter aquela dúvida, ter aquela coisa meio turbulenta, o vosso coração, nem se atemorize. Irmãos, medo é um espírito, sabia? Nós não temos espírito de medo, não. Amém? Nós temos de moderação, nós temos de amor e nós temos de poder, não é, pastor? Eu chamei o pastor de poder. Aleluia, é poderoso mesmo. Aleluia! Sabe, irmãos, Isaías profetizou sobre Jesus e ele já dizia tudo o que ele ia ser lá em Isaías 9:6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado estará sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome, olha só, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, mas também o quê? Príncipe da paz. Príncipe é filho de quem? Do rei. O rei está voltando. A trombeta. Se o rei está voltando, o rei está voltando. Aleluia. A gente canta, mas é uma verdade, viu? Se tocar, aleluia. Quem vai ver a igreja subir aqui? Ninguém, né? Graças a Deus. Todo mundo vai subir com a igreja. Aleluia. Ó, tem um creta ali, ó. Pode pegar a chave se subir, que o pregador sobe e o creta fica. Aleluia. Vai que quem ficar aí que está andando na rua, né, Humberto? Vai ser motorista do anticristo. Aleluia, glória a Deus. Quer ser motorista desse cara aí, fazer o quê? Então nós vamos subir, amém? É misericórdia mesmo, pastorzão. Mas ele está voltando. Aleluia. Abra a palavra de Deus em João 16:33. Aleluia. Eu vou ensinar uma coisinha para você aqui, que você já sabe. Porque você é um leitor assíduo da Bíblia. Aleluia, você sabe de cor e saltear desse versículo aqui, não sabe? Mas vamos ver uma coisinha aqui. Tenho-vos dito isto. O que é isto? Tenho-vos dito isto. Então é o que tem antes. Mas você não vai ler o que tem antes, não, porque eu vou te explicar. Você vai ler na sua casa. Para que em mim tenhais paz. Presta atenção nos detalhes. No esquadrinhar da palavra. Cada palavra da Bíblia não está aí por acaso. Tenho-vos dito isso. Então Jesus falou, para tudo. Presta atenção aqui. Eu vou dizer isso aqui para vocês. Aí ele fala no final. Tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. No mundo vocês vão ter aflições. Mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Mas é legal. Sabe por quê? Tendo ânimo em Jesus, você vai vencer o mundo, vai vencer as aflições, que ele está dizendo isso? Por conta do que ele falou antes. Sabe o que ele falou antes? Vocês vão me deixar. Eu vou ficar sozinho. Mas o Pai está comigo.
Ei, irmão, em 90% das paradinhas que você tem que resolver, vai estar você, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E o diabo tentando. E aí você vai ter bom ânimo aonde? No pastor? No irmão? Não, o bom ânimo você tem que ter em Jesus. Você pode ter o conselho do pastor, a oração do irmão, mas é Jesus que já venceu. Por isso que ele diz, deixa eu te falar umas coisinhas aqui. Todo mundo, eu sou servo de Deus. Mas na hora da pegada, na hora do vamos ver, o bom ânimo tem que ser em Jesus. Pelo que ele já venceu. É isso que ele está querendo falar aqui. Porque o crente se converte e ele já aprende, pelo menos nessa igreja, que ele vai ter aflição. Porque nós estamos no mundo. Você tem conta para pagar? Aleluia, tem gente que não tem. Oh, glória a Deus. Ou você é menino de vó, ou você está privilegiado. Alguém está pagando suas contas? Eu pago minhas coisas, você paga as tuas, Daniel? Rapaz, por isso que eu falo, quer falar da minha vida, eu dou logo um boleto para pagar. Amém? Porque está tendo um monte de gente querendo agradar um monte de gente, mas não sei por quê. Porque ninguém paga o boleto dele. Aleluia! Então viva a sua vida, meu irmão. Não queira fazer o que os outros estão fazendo se você não pode. Aleluia, glória a Deus. Porque vai virar aflição. Amém? E às vezes a gente vai orar, meu Deus do céu, já fui para outro canto aqui, tá bom, Espírito Santo, nós vamos para onde o Senhor vai me levar. Ô rapaz, vem me dar uma ajuda aí, pastor, o senhor é contador, é pastor. E aí você olha o cartão de crédito do sujeito, não tem uma capa vermelha, um lustra-chifre, um enxofre, um fogo, que era o que o diabo poderia ter usado o cartão de crédito dele. Mas tem restaurante bom, e é bom ir num restaurante bom, desde que você possa. É bom você comprar, não é? Numas lojas chiques, né, Cida? Pega as dicas com a Cida ali, que ela tem umas lojas chiques, uns restaurantes chiques, mas o problema é que quando você passa o cartão, na hora você está com o bucho cheio, está com a roupinha boa, mas depois de 30 dias você fala assim, meu Deus, isso é uma aflição que você arrumou para você. Nem o diabo tem culpa disso. Faltou foi vigilância mesmo. Ficou a dica, fechamos o parente, obrigado Espírito Santo. Tenho-vos dito isto. Você vai ler em casa, em nome de Jesus, João 16, para você entender, não todo, mas pelo menos até o 25, e daí por diante, você vai ver Jesus dizendo o que ele ia passar. Então, o bom ânimo seu, e aqui fica, sabe, o feeling, o melhor desse versículo aqui. O que Jesus venceu, eu vou me animar, porque não é nada mediante ao que eu estou tendo que vencer. Entendeu? É isso. Mas sabe, irmãos, a gente olha para pessoas jovens, desanimadas, numa hora de uma palavra, parece que a pessoa tem um caminhão na cabeça dela. Sabe? Ai, meu Deus. Nossa. Oh, Jesus amado. Duvido que a tua aflição é maior do que a que Jesus venceu. Então está na hora de você ter bom ânimo. Está na hora da gente criar vergonha na cara e assumir que nós temos poder e autoridade para vencer as aflições. E não é fazendo cara de coitado que você vai vencer suas aflições. Aleluia! Filipenses 4:6 diz assim: troca a tua inquietude, irmão, e a tua ansiedade pela oração. Nós acabamos de ter um tempo poderoso de oração. E tem gente que não entra na nuvem. A nuvem está aqui, e a pessoa está ali. Ah, meu Deus. Irmão, fica na tua casa. Vem para a igreja para receber, irmão. E você que deveria estar recebendo aqui, recebe aí onde você está também. Glória a Deus.
que eu estou aqui para abençoar. Eu não estou aqui para dizer, você que ficou em casa não vai receber, porque vai receber sim. Porque tudo é pela fé, eu não vou mudar a palavra. Amém? Glória a Deus. Irmãos, eu vim para, pregar tão quietinho. Obrigado, Senhor. Filipenses 4:6 diz assim: não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica, com ação de graças. Você percebeu? Fica comigo, irmão. Não fica olhando para o além, para o nada, porque a palavra está aqui, a palavra está viva. E ela é viva e eficaz para quem recebe. O que Paulo disse aqui, e eu não vou entrar no mérito da onde ele estava, porque já foram lá, ele estava numa cadeia com esgoto em Filipe, até no joelho. E esse cara, nessa situação, ele escreveu isso aqui, ó. E nós estamos sentadinhos no ar-condicionado, pensando nas dívidas que a gente tem para pagar, nos problemas que tem que resolver. E o cara estava lutando para ficar vivo, e ele escreveu isso aí, ó. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas orações, petições, sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica, com ação de graças. Obrigado, Senhor, porque eu sei que é leve e momentânea essa tribulação, mas quem sabe que depois do 6 vem o 7. Sabe o que acontece no 7? E aí, a paz de Deus, que excede, que é além, que é muito, muito superior ao seu pensamento, vai guardar os vossos corações. Irmão, só a paz do Senhor guarda os nossos corações. Não tem mística. Irmão, claro que a gente de vez em quando, vai numa situação, Ilza? Às vezes eu vou lá almoçar, pensando que eu vou almoçar, o almoço fica frio, porque a gente fica lá no mover, e acabou, esquenta pelo seu corpo. Mas a comida fica fria, Mas que a gente ora um pelos outros, ora. Não está escrito aqui? Que as petições vão ser conhecidas diante de Deus? Para que aí, a paz de Deus, que excede o que a gente está pensando, vai guardar os nossos corações e os nossos pensamentos. Onde? Em Cristo Jesus. Irmão, não bota o vínculo da tua paz na conta de ninguém. Não fica dependente de pessoa, fica dependente de Jesus Cristo. Porque nós não temos culto todo dia. E mesmo que tivesse, esse culto não duraria 24 horas. Então, em algum momento, você vai ter que dar teus pulos com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém? E pode ser pulinho mesmo. Pode ser pulo. A Roseli fica até preocupada, às vezes, porque eu fico pulando em casa. Só que eu pulo sem nada, quer dizer, eu pulo com as minhas pernas, claro. Pulo sem nada que faça barulho, Sandrinha? Mas eu pulo, eu corro dentro do apartamento. Eu não quero nem saber, porque a minha esposa já não se escandaliza mais, amém? Porque eu já corria antes da gente casar, aonde a gente estivesse, então agora ela corre junto. Amém? Mas eu vou te falar, no mundo espiritual eu estou gerando coisas. Aleluia! Sabe por quê, irmão? O diabo, ele fala na segunda pessoa, para você pensar que é na primeira. Peraí, eu vou ficar aqui num apartamento, correndo, 11 horas da noite, pelo amor de Deus. Irmão, eu estou gerando coisas pelo Espírito. Isso é a minha fé. A fé que você tem, tenha para você mesmo. Se você quiser ficar pensando no problema, sem ter uma atitude reativa ao problema, a fé é sua. Amém? Se você responde, mas olha, a Bíblia diz, e Paulo disse aqui em Filipe,
E ele saiu dessa cadeia para ir para outra cadeia, para tomar mais chicotada, para tomar mais pedrada. E a gente está aqui no ar-condicionado achando que a gente tem um problema maior do que esses homens de Deus. Aleluia, glória a Deus. Eita, ainda bem que você veio. Sabe por quê? A verdade nos liberta. Não se esqueça que antes de você estar recebendo, o pregador já recebeu também. Então serve para nós. Aleluia. Olha o 8. Aí já que você está em Filipenses. Nós falamos aqui sobre não estar inquieto, sobre orar, sobre dar ação de graças. Então a paz que excede o nosso entendimento. Um dia eu estava com uma situação e Deus me fez lembrar desse versículo. E eu fiquei orando. E Deus mandou eu fazer lá no meu trabalho. Bota a mão na cabeça, eu botei a mão na cabeça. Mas como assim? Deus falou? Deus fala aqui, ó. Se você tiver uma ideia que vem a palavra, pode fazer que é de Deus. Qualquer coisa que contraria a palavra não provém de Deus. Porque Deus vela pelo cumprimento da palavra dele. Amém? E Deus falou, põe a mão na sua cabeça. Eu pus, falei, oh, glória a Deus. Eu sempre faço isso, oro por mim mesmo. Quando não tiver alguém para orar por você, irmão, ora por você. Você saber que você é uma pessoa, para orar por você que é uma pessoa? Então, está tudo bem. Você tem uma mão e uma cabeça? Então, põe a mão na sua cabeça. Só que Deus falou agora, queridão, é a paz que excede. Sabe como que você fica quando você faz isso? Pus a mão na cabeça. Olha que coisa, olha que posição. É legal, não é? Agora Deus falou, é o que excede. Olha como que eu fiquei. Quando você levanta as suas mãos, é um ato de rendição à paz do Senhor. É para que você diga. Não é para agradar um grupo de louvor, irmão. Não é para agradar um pregador que tá na hora de você aprender isso. Quando um pregador pede para você levantar as mãos, ele não é valorizado pelo levantar das suas mãos, mas você ganha a adoração a Deus genuína. Não quer dizer que você tenha que levantar as mãos toda hora, mas é um ato de rendição. Então, a paz que excede o entendimento é essa. Não é o que você está pensando. Porque o que você está pensando é o seu entendimento, é o seu problema, é a sua situação, é o que você tem que resolver. A paz vai vir no que Deus fala para você, para vencer isso. Agora, versículo 8. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama. Ei, verdadeiro, honesto, justo, puro, amável, de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. O que também aprendestes e recebestes, e ouvistes, e vistes em mim, isso fazei. Ponto, vírgula, e o Deus de paz será convosco. As suas atitudes atraem a paz do Senhor. A paz do Senhor não é você ser um crente de carteirinha. A paz do Senhor, ela é efetiva na sua vida quando você é verdadeiro, quando você é honesto, quando você é justo, quando você é puro, quando você é amável e quando você é de boa fama. Como é que você pode ser um caloteiro e dar a paz do Senhor para alguém? Não um caloteiro porque você passou por uma situação. Sabe o que quer dizer caloteiro? É aquele que até passa por uma situação, mas não vai lá e fala assim, ô água, eu estou te devendo,
mas eu estou passando por essa situação. Eu não tenho como te pagar. Você não é um caloteiro. Não diante de Deus. Você é puro. Você é justo. Agora, você deve ir ali para o extintor. Meu Deus do céu, Ilza, me esconde aqui, porque o extintor está ali. Fica aqui com esse seu casaco maravilhoso. Põe até aqui na tua cabeça e deixa eu me esconder. Como é que você tem coragem de dar a paz do Senhor? Aleluia, glória a Deus. Nós temos que ser honestos, irmãos. Nós temos que ser puro. Crente aí que só vê maldade nas pessoas. Ixi, está falando ali, deve estar falando de mim. Humberto está até se escondendo ali atrás daquelas rosas, porque deve estar fofocando. Pelo amor de Deus, irmãos. Ô, irmãos, você tem a presença do Espírito Santo. Você tem o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Você tem a mente de Cristo. Quem tem a mente de Cristo aqui? Você que aceitou Jesus, você tem a mente de Cristo. Você vê Jesus pensando isso. Fala a verdade. Se você declara que você tem a mente de Cristo, você está dizendo, a mente que é de Cristo está pensando isso. Você está nivelando Jesus a quem, irmão? Que paz é essa? Porque a Bíblia está dizendo, não é o pregador, diga, não é o pregador. Quanto ao mais, irmãos, ao mais o quê? Tudo que a gente já pregou até agora. Você tem que ser puro, você tem que ser de boa fama, você tem que ser honesto, você tem que ser justo, você tem que ser amável. E Paulo fala assim, ó, se tem algum louvor nisso, pode pensar. Sabe o que isso quer dizer, irmão? Que isso aqui é o básico. Você não é nenhuma pessoa, uau, ele é uau porque ele é honesto. Honesto é obrigação. Você é puro. Nossa, eu sou puro. Meu Deus, ninguém fala mal de mim. Vou até na barbearia lá do Ricardo e não fico falando mal. As mulheres que vai no cabeleireiro, cuidado, né? Porque, pelo amor de Deus. Amém? Glória a Deus. Então, e aí? O que também aprendeste, recebeste, ouviste, e vistes em mim. Isso fazei, e o Deus de paz será convosco. Romanos 8, 6 diz assim, nós já estamos rumando para o final. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Colossenses 3,15, e a paz de Deus, para o qual também fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações e sede agradecidos. Você pode se colocar em pé? Aleluia. Eu quero ler um último versículo. Eu ia chamar aqui a banda de louvor, mas não, nós vamos receber todos juntos aqui na nave da igreja. Glória a Deus. Lucas 24, 36. E falando eles destas coisas, o mesmo Jesus se apresentou no meio deles e disse-lhes, paz seja convosco. Sabe, irmãos, quando você foi chamado por Deus e confessou Jesus, a primeira coisa que Deus falou para você, através de um pastor, através de um servo de Deus, é, paz seja com você. E eu quero que você ponha a mão no seu coração agora. Eu não vou chamar ninguém aqui para impor as mãos, mas eu vou orar agora. E a unção que acompanha a palavra, se há alguém aqui no nosso meio que está com inquietude, que não está conseguindo usufruir, porque isso é usufruir, irmãos. Eu me coloco nessa posição também, e muitas vezes eu tenho que fazer isso. Eu tenho que dizer para a minha alma, aquieta aí, porque eu tenho a paz do Senhor. Amém? Não tem super-homem não, irmãos. Não tem essa pessoa que, então, não. Se eu não fizer esse exercício de fé, nada vai acontecer na minha vida, porque circunstâncias chegam, situações chegam. Nós estamos no mundo. Amém? Então nós vamos orar agora, faça a sua oração, porque eu vou ler de novo.
E falando eles destas coisas, o mesmo Jesus se apresentou no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. O primeiro ato de Jesus ressurreto foi esse: se apresentar aos discípulos que estavam preocupadíssimos. Tem discípulo de Cristo aqui? Irmãos, Jesus, essa foi uma ordem direta para finalizar com isso. O mesmo Jesus que fez você sentir a paz do Senhor quando você confessou Jesus, é o mesmo Jesus que hoje você pode ter 1 ano, 10 anos, 20 anos, 30 anos, 50 anos de crente. Ele continua dizendo: paz seja convosco. Não se esqueça que essa paz, ela habitou na sua vida para sempre, até Jesus voltar. Aleluia! A gente vai passando o tempo como servo de Deus, como crente, vamos servindo, e parece que essa palavra tão simples começa a se esvair, a gente começa a querer resolver na força do nosso braço, e esquece que nós temos a paz do Senhor, para nos trazer para o centro, para nos trazer para a tranquilidade, para nos trazer para o equilíbrio, para nos trazer para as revelações que a paz nos traz, para solucionar coisas tão, às vezes, complicadas. Mas muitas vezes a gente, quando para ter acesso, para acessar a paz do Senhor, a gente fala: meu Deus, por que eu não pensei nisso antes? Às vezes é um telefonema que você tem que fazer, às vezes é uma palavra que você tem que dar para um parente, para um familiar, para uma situação lá no seu trabalho, na faculdade, na sociedade que você está. Eu declaro que a paz do Senhor vai trazer a revelação dessa palavra. Pai, eu oro, ore, meu irmão, ore. Pai, eu oro agora, Pai. Aleluia, meu Deus. Oh, Pai, eu oro, te agradecendo pela paz do Senhor. A paz que habita nos nossos corações, no coração dos nossos irmãos, papai. Oh, papai, eu não preparei a maioria das palavras que falei aqui hoje, pai. Mas, pai, eu sei que nós recebemos da unção que despedaça todo jugo, pai. Todo jugo de ansiedade, todo jugo de preocupação excessiva. Oh, Pai, é despedaçado agora, pelo poder da unção que acompanha a palavra, pelo poder da unção que existe na vida dos meus irmãos, na unidade como igreja, Pai. Na unidade é onde o Senhor ordena a sua bênção. Pai, obrigado, meu Deus. Entra na casa dos meus irmãos, aonde existe alguma pessoa, papai, que tem trazido preocupação para os meus irmãos, parentes, papai, pessoas que nós estamos orando. Oh, papai, as pessoas que estão presas em depressão, nós declaramos libertação agora, declarando sobre elas a paz do Senhor. Problemas na mente, papai, como a tua filha falou aqui e declarou, papai, nós declaramos a paz do Senhor nessas mentes. Oh, papai, a tua paz, ela traz cura, ela traz prosperidade, ela traz confiança, ela traz, ó Pai, oh, Pai, ela traz tudo o que nós lemos aqui, o shalom do Senhor, oh, ramassomanabasheketerebas, as decisões que temos que tomar, papai, serão baseadas na paz do Senhor, oh, remamashoketerebas, ederemanakandeabasorekamanahasoremandarabas, oh, Brahmachakamanorosso, não existe área da nossa vida que não possa ser impactada pela paz do Senhor, ó Pai. Oh, papai, a nossa família tem a paz do Senhor,
a nossa casa tem a paz do Senhor, os nossos filhos, os nossos netos têm a paz do Senhor. O nosso trabalho, os nossos negócios, os nossos estudos, a nossa parentela, a nossa igreja tem a paz do Senhor. Pai, obrigado, Senhor. Obrigado, meu Deus. Em nome de Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Nós temos alguns irmãos nos visitando, amém? O Daniel está aqui, o nosso irmão, vai te dar um presente ali. Amém? Vai orar por você. E nós vamos encerrar, irmãos. Amém? Glória a Deus. A Mandinha foi usada por Deus aqui em ministrar cura. Amém? A nossa irmã também, Milton, Kátia, vai lá, minha irmã. Seja bem-vinda. Você pode aplaudir os visitantes? Seja bem-vinda, irmã. Amém, irmãos? Domingo a gente vai orar pelos aniversariantes. Declara a paz do Senhor aí para o teu irmão. E está encerrado, vamos para nossas casas em nome de Jesus. Aleluia!